Lembra o seguinte, você não pode colocar uma pessoa pequena demais para uma cadeira grande e nem uma pessoa grande demais para uma cadeira pequena. Você erra dos dois lados. E a gente vê assim, o cara sai do zero, faz a startup, ele vai ali até 10 milhões misturando todas as tarefas, até 20 milhões misturando todas as tarefas. Aí, daí a pouco, você começa a ter um fluxo de movimento de dinheiro, 20 milhões. Todo o erro já não é mais questão de poucos mil reais, já começa a ser centenas de mil reais. Sim. Ou de R$1 milhão. Então, você começa a ter que trazer sofisticação. E essa sofisticação, ela não vem sozinha, você tem que trazer gente. Nem sempre o cara que te trouxe do 0 aos 20 vai ser o mesmo que te leva de 20 a 100 e o que vai te levar de 100 a 1 bi. Exato. São profissionais com skills diferentes. E lembrando, principalmente, que aí começa a cometer os erros. Eu estou faturando 20 milhões, eu quero trazer um cara de uma empresa 5 vezes maior que a minha, com um salário enorme para sentar ele naquela cadeira. O cara está maior do que a cadeira. Ele vai chegar, ele vai frustrar. Ele está acostumado com o tapete vermelho de uma empresa de 500 milhões, 1 bilhão, vai entrar numa empresa de 20 milhões de reais. Ele não tem nem tapete com girar vermelho. Aí ele começa a se frustrar. A autonomia não é tanta, porque agora ele tem um dono operacional. Na outra empresa de 1 bi, o dono geralmente ele não é operacional. Numa empresa menor, o dono é, apesar que eu conheço empresa de 8 bi que o dono é operacional. Mas tudo bem. Então você começa a frustrar. Você escolheu gente, aí começa. Uma empresa, quando ela vai até os... Eu falo que até 20, 30 milhões, você vai meio sem processo. A partir daí você começa a ter que ter processo. E a grande diferença é que uma empresa muito grande, ela tem que ter muito processo. Exato. E para você ter muito processo, você tem que ter muita gente fazendo gestão junto com você. É isso aí mesmo. Então, se a gente pensar, gestão ela é muito racional, ela é muito processual e ela é muito simples. Se você tem bom senso e se você tem um bom racional, com uma base técnica mínima, você é um bom gestor. O problema é que as pessoas mesclam isso. Então, vai complicando, vai colocando sofisticação e vai botando mais foco no processo. Vai crescendo, vai botando mais foco no processo e menos nas pessoas. Uma empresa pequena, ela deve ter foco mais na pessoa do que no processo. Porque você depende de uma execução tão grande, de uma velocidade muito grande. Base de BSC. Lázaro, você está dizendo que o processo diminui a velocidade? Diminui, aumenta a eficiência. Mas ele diminui. Então, uma empresa muito pequenininha, se você coloca muito processo nela, você tira o que ela tem de melhor, que é a agilidade. Cara, mas você não pode crescer no meio da bagunça depois. É isso aí. Você não pode ficar grande no meio da bagunça. Mas eu quero ser ágil. Querido, mas tu tá faturando 50, 100. Você tem que tomar cuidado com essa agilidade para não gerar prejuízo. Então, é um pouco disso que a gente vê no dia a dia. Você me pergunta, né? E o que leva o cara para baixo? Não prestar atenção nesses detalhes. O arcabouço tributário, a miopia empresarial, o excesso de ego de dono, gente na cadeira errada. Limitação de controle. Sem controle. Sem controle. Entendeu? Gente na cadeira errada, para mais ou para menos. Né? Sistema de Para informação. mais ou para menos. Para tomar decisão, muitas vezes. Você tem uma empresa pequenininha, você junta 5 pessoas, você é ágil, você não precisa nem olhar para a informação que você sai fazendo a coisa acontecendo. Depois você tem que ter informação. Aí depois tem que ter processo. Então, é uma sequência lógica. O cara nasce empreendedor, depois ele vira empresário, depois ele vira um gestor. E é o caminho natural das coisas. Se você colocar um gestor para ser empreendedor, vai dar um tropeço. Se o cara, ninguém nasce um empresário pronto. Você nasce empreendedor. Empreendedor o quê? Ele é um fazedor de coisas. É um fazedor de coisas, isso mesmo. E que dá certo. Então, a gente está falando aqui de pessoa certa no lugar certo. A gente está falando de processo. E a gente está falando de sistemas de informação. Metodologia também. Metodologia de gestão? Porque você tem que ter metodologia para ter processo. Lázaro, eu tenho processo, mas se você não tem metodologia, você não consegue executar o processo direito. Isso é um ponto que, quando a gente fala de processo, muitas empresas que estão nessa fase da queda, que estão passando por dificuldade, ela pode ter outras coisas, mas invariavelmente processo faz parte do diagnóstico. A falta de processo, na verdade, faz parte do diagnóstico. Mas sabe uma coisa, Emerson? Só para trazer essa questão relacionada a processo. O que a gente percebe muito? Porque eu quero levantar a bola para você cortar agora, tá? Primeiro porque tem que fazer isso, né? É importante. O que eu percebo muitas vezes é que
a interpretação do que significa processo, de fato, muitas vezes para o empreendedor, ela é confusa, porque o empreendedor pensa o seguinte, tá, beleza, então ter processo é o quê? Preciso de um POP, de uma instrução de trabalho, preciso montar, então, um fluxograma num sistema desse, de um Visage da vida, e vai estar resolvido minha vida? Não, não é isso não. Tem toda uma cultura de governança. E aí, cara, eu queria aproveitar, né, e pedir o seguinte, pô, bicho, tu tem 20 e tantos anos de experiência como executivo, né, trabalhou em multinacional, empresa que faturava bilhões. De que maneira tu vivenciou isso no dia a dia dessas empresas e de que forma tu enxerga a aplicação e a boa prática disso em empresas de menor porte, assim, já agora na condição de consultor, vamos dizer assim, de consultor como sócio de uma consultoria, né, quando eu coloco dessa forma, de conselheiro, de advisor?